Eu achava que todo mundo era menina quando eu era criança. E que o pinto ia cair, depois quando a gente crescesse um pouco mais. Conta essa história que eu fui tomar banho com a minha mãe e vi ela sem roupa, eu perguntei, mãe, o que é isso? Aí minha mãe achou que eu tava falando dos pelos pubianos dela e disse, quando crescer tu vai ter também. E aí tinha uma tia que na minha casa tinha uma verruga no nariz, e a verruga caía, voltava, caía, voltava. E aí eu pensei, não, já sei, vai cair quando eu crescer. Fiquei esperando que isso caísse durante muito tempo e não aconteceu. As pessoas trans, elas não se entendem enquanto trans, né? A gente passa por toda uma questão de processo que a gente vai compreendendo a questão da sua sexualidade, né? E eu me entendi um menino gay, eu acho que por volta de 12, 13 anos ali, quando eu comecei realmente a entender que eu não conseguia gostar de meninas no sentido físico, né? Na minha adolescência, não me identificava do jeito que eu me vestia. Então, eu me olhava no espelho e eu não me via eu. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa trans desde criança. Com o tempo que eu fui me identificando que eu era uma mulher trans. E até que um dia eu fui... Meninas vão juntas ao banheiro, né? As meninas se juntaram, tava sempre com as meninas. E ela disse, ai, vamos no banheiro. Ai, vamos, tava indo junto com elas, né? Ela disse, não, mas tu não pode ir junto. Eu falei, claro que eu posso. Daqui a pouco cai, acho que até amanhã já vai cair isso, sei lá quando. Ela falou, não vai cair. Meu pai tem igual, o saco dele é maior. Foi a decepção da minha vida, porque além de eu ter aquilo ali que eu achei que ia cair, ela me disse ainda que ia crescer mais. Quer dizer, eu fiquei toda errada, assim, né? A partir daquele momento eu entendi, não que eu era uma mulher trans, mas eu entendi que a minha vida não ia ser muito fácil, assim. Com 13 para 14 anos, eu tive minha primeira experiência, né? Eu fui obrigada a ficar de namorado, assim, com mulheres e tudo mais, para mim não pegar e não sofrer pela sociedade. E com 14 anos, eu peguei e vim a transição hormonal e peguei e decidi me assumir. Acho que a partir dos 14, 15 anos, eu comecei, de fato, a compreender que, para além daquela sexualidade, que ela já não era o padrão da sociedade, ou de boa parte daqueles que me rodeavam, eu comecei a compreender que o meu corpo, eu não estava de bem comigo mesma, né? E foi aí que eu comecei, aos poucos, usando peruca. Nunca me identifiquei muito com essa coisa de boneca, assim, da Barbie, de querer ser a Barbie. Acho que isso era uma coisa meio fora, até porque é uma coisa extremamente padrão. E eu olhava muito, assim, as mulheres de novela, as mulheres do bairro mesmo, assim. E eu me via muito nelas, né? Então foi um processo de construção e de desconstrução, na verdade, né? De abrir mão de vários privilégios que eu tinha enquanto menino, né? Que por mais que fosse gay, eu seria um menino gay e teria muitos privilégios, eu abri mão de todos eles para me tornar uma mulher trans. Acho que aos 15 anos, assim, posso dizer seguramente, tomando hormônio já desde os 13 ali, que acho que a Natasha de fato nasce. Quando eu atingi os meus 18 anos, eu falei pra minha família que eu era uma menina, nunca fui um menino. Então, eles ficaram meio assim, mas a minha família sempre me apoiou de todas as maneiras, em todos os sentidos, graças a Deus. Daí, eu comecei a fazer a modificação, a transformação, tomar os hormônios, pra mim chegar ao que eu sou hoje. Quando eu acho que a Natasha surge uma série de problemas conjuntos também, né? Que é a questão da prostituição, a questão das doenças que as pessoas ainda tinham na cabeça de, mas se é uma pessoa travesti, ela vai pra esquina, ela vai pra quadra, ela já vai contrair uma doença, né? Ou daqui a pouco já tem. Mas eu acho que a família, ela conseguiu compreender que não era isso, assim, que eu sempre, curti muito estudar, ler muito, né? Entender muito as coisas, questionar muito, né? E nunca me permiti sequer experimentar essa parte da vida, assim, que muitas tiveram, muitas vezes por opção, mas porque de fato a vida, né, foi a única opção que deu. Pessoas trans têm um entendimento de vida muito precoce. Muito cedo eu entendi que a minha vida não ia ser fácil, com os preconceitos e com as coisas, não sabendo direito o que era o preconceito, mas já sabia que as pessoas iam me xingar, que ia acontecer alguma coisa do tipo. Daí foi aí que eu peguei e levei um baque dentro de casa, que foi o pior da minha vida, né? Que eu peguei, apanhei do meu irmão, a minha mãe ficou sem falar comigo. Foi horrível.
Sim, eu planejei tudo como se fosse acabar. Eu planejei assim, quando eu for muito velha e tiver 18 anos, que a gente pensa assim quando é criança, né? Que 18 anos é uma pessoa muito velha. Ou 20. E que eu ia sair de casa, porque a minha mãe ia me botar pra fora de casa. Eu já tinha todo esse plano na minha cabeça. Não foi assim que aconteceu, que eu fui uma exceção, dentre muitas outras, né? Mas a gente desenvolve essa maturidade precoce, sim. Porque ouve coisas, porque sente olhares, porque ouve comentários, né? Primeiro, eu sou uma pessoa de gênero feminina, como conhecido travesti, né? Eu sou uma travesti que vem lá dos anos 78, por aí. Eu já estava na rua me prostituindo. Eu fui profissional do sexo, puta, há muitos anos. E sempre existiu a travesti. Com os anos, com a modernidade, surgiu a trans. A palavra trans veio para higienizar a palavra travesti. A palavra travesti é muito marginal, né? Muitas das meninas continuam usando as que estão vivas ainda, né? Por uma questão de resistência. Elas vivem, elas conseguem viver ainda, né? São poucas as meninas trans, as meninas travestis que tu vê com mais de 40, 50 anos, que já morreram, porque foram assassinadas, porque muitas se suicidaram, que não aguentam a pressão. Não me incomoda nem um pouco, assim. Esse termo trans é por uma questão de higiene da população mesmo, né? Parece que quando tu fala travesti é uma coisa marginal, quando tu fala trans é uma coisa é uma coisa mais assim. Não me incomoda nem um pouco. Tá tão na moda hoje a palavra trans, né? Por causa que na política mesmo tu já não vê tanto falar em travesti. E eu, enquanto eu estiver dentro da militância, enquanto eu estiver dentro do movimento LGBT, eu não vou deixar terminar a palavra travesti. Porque para ser trans tem que ser uma travesti primeiro. A expectativa de vida das pessoas trans, se eu não me engano, era de 32, foi para 35, ano passado veio a 27, né? E agora ela volta aos 32 anos. E aí tem um dado ali que é extremamente curioso, porque essa expectativa é de mulheres trans brancas, né? As mulheres trans negras nem sequer estão inseridas nesse dado, né? Então, ou seja, a mulher trans negra, a travesti negra periférica, hoje de fato ela não existe, né? Até porque se ela morre, ela é enterrada com o nome de registro civil, né? E ela sequer goza de qualquer direito social e civil. E as mulheres trans brancas, que são de fato respeitadas e que de fato são, quando são agredidas, a gente consegue ir numa delegacia e falar, são as de classe média, são as pessoas como eu, que têm acesso à faculdade, têm acesso aos direitos, têm acesso aos meios para que a gente consiga, na verdade, minimamente se defender, né? E me assusta muito isso, quando dentro da própria população trans a gente pega um número pequeno de pessoas que têm acesso, né, a uma defesa social. Sim, já várias. Já me deixaram pelada, já me pegaram e me enfiaram faca, já me apontaram arma na cabeça, já sofri um abuso em janeiro desse ano, em Caxias do Sul também, eu sofri um abuso. Me jogaram do carro andando. Isso trabalhando Na noite. É bem complicado. Fui almoçar na Rua da República, sentido João Pessoa República, assim, né? Pra quem não mora aqui, são ruas paralelas. Procurando um lugar pra comer, e tava um domingo de sol tão bonito, assim, e a República tava linda. Sabe aquele dia de sol perfeito, domingo? Um senhor se aproximou de mim e começou a desferir uma série de ofensas transfóbicas, tipo aberração, lixo, um monte de palavrão. Teu lugar não é aqui, você tem que morrer, que vergonha, o que tu quer na rua essa hora, porque não sei o que, uma vergonha. Fiquei pensando, o que esse cara tá pensando, né? Quando me aproximei dele, pra continuar o nosso assunto, né, nossa conversinha, porque eu sou uma pessoa muito calma, fui xingar ele, lógico, né? Tava com uma mochila, me aproximei muito dele, ele não tava com cheiro de bebida, não tava com roupa suja, não tinha sinal de drogadição, era uma pessoa, um cidadão comum, cidadão de bem comum, né, como dizem. E ele tirou uma chave de fenda da mochila, rápido assim, e me esfaqueou nas costas. E rasgou minha roupa, sangrei e tal, ninguém fez nada. Mas, tipo, eu trabalho sempre sozinha. Só que se eu vejo que tem alguma movimentação a mais, eu pego e já vou lá olhar. E já aviso todo mundo também, sabe? Porque não adianta, a gente tem que pegar e se defender, né?
Ou é a gente, ou ninguém vai defender a gente. O que mais me impressionou é ninguém ajudar, assim. E também porque ele não correu, né? Ele caminhou, assim. Tipo, a rua é minha, eu posso, vocês não podem. E a gente ali desesperado, sangrando com a roupa rasgada, tentando ajuda das pessoas, falando o que tinha acontecido, e ele caminhando a passos de passeio. Dá uma sensação de que tudo aquilo que ele falou é verdade mesmo, né? Porque a gente tem que ter um psicológico, uma cabeça muito forte, um pensamento muito linear, assim. Inclusive, acho que a Dandara, a de Ceará, né? E o crime da Dandara só foi investigado porque saiu na Globo, por exemplo. Né? Senão seria mais um. Seria, é horrível olhar o vídeo, mas pois é, a gente entrou um número aí. Mas como a Globo foi em cima, aí eu acho que não, a gente vai ter que investigar e dizer quem foi. Em Caxias, em janeiro desse ano, no meu abuso, eu chamei a polícia. E os brigadianos tiraram o sarro da minha cara. Tu é puta, como é que tu foi abusada? Falaram bem assim pra mim. Tu faz programa, tu acha que eu não te conheço? Como é que tu foi abusada? E eu fiz corpo de delito e tudo, fiz exame, sabe? É um exame bem complicadinho, sabe, de tu fazer. É um exame de sangue e um exame que eles, tipo, colocam alguma coisa ali dentro, sabe, pra coleta. E comprovei. Daí eu peguei e tava lá certinho, abuso sexual e tudo mais. Eu não sabia que mulheres trans podiam ser atendidas na delegacia da mulher. Fiquei sabendo isso lá. Descobri também que a delegacia da mulher tá muito bem adestrada para atender mulheres trans. Digo adestrada porque eles têm todo um protocolo, assim. Eu percebi que o menino que me entrevistou estava um pouco sem jeito, assim. Mas não fui maltratada, assim. Era uma coisa meio metódica, mas não fui maltratada. O perito é que foi horroroso, assim. O perito... Fico pensando como é que um perito atende uma mulher vítima de violência, né? Imagina uma menina que foi estuprada. Tu já tá toda fragilizada e vem aquele cara falando, como ele falou pra mim, ele disse, mas foi só isso? Porque o cara enfiou a chave de fenda e furou e lá dentro é que aconteceram as coisas, né? E tipo, infeccionou, fiquei mal alguns dias. E ele disse, mas é só isso? Aí eu respondi pra ele, eu podia ter pedido pra ele fazer um buraco maior, mas eu não tive tempo, eu tava sangrando. Você sabe que o homem que mata travesti é o mesmo homem que à noite nos procura e nos abre as pernas e nos paga. A gente acredita que é transfobia, é não aceitar um homem vestido de mulher, com peito, com feições femininas. Eu acho que isso agride o ego daquele homem. Então, por isso que nos matam. Esse ano no Brasil, que nós estamos no mês de 11, né? Novembro. Esse ano já foram mortas 159 travestis. E não sei como funciona no nosso interior aqui do estado, né? Quantas são, de fato, mortas, agredidas, e não chegam esses números até nós. Eu tava em outro estado, eu tava em São Paulo. Eu saí pra fazer pra trabalhar. Fui atender um cliente e o cliente me estuprou. No outro dia eu liguei pra minha mãe, a minha mãe praticamente foi me buscar. Aí é meio complicado, foi muito traumatizante pra mim, e tanto é que eu fiquei meses sem trabalhar. Me trataram super mal, sabe? Super mal. Tu procuraria a delegacia de novo pra fazer uma denúncia desses? Não. Não, porque eles teriam que escolher melhor quem eles, sabe, colocam lá dentro. Você não chegou a fazer um boletim de ocorrência lá? Não. O delegado disse pra mim que era o que eu merecia. Vocês procuram. É isso que vocês merecem porque vocês procuram. O que eu vejo é as meninas têm medo de denunciar mesmo. É por isso que eu bato sempre nessa tecla. Falem. Procurem a delegacia de polícia. Vai ser ruim. É que eu nem falo, vamos sofrer 2 violências, mas a gente precisa desses dados, a gente precisa desses números. O que acontece é que as meninas se sentem tolhidas e coagidas a não irem denunciar e acabam não denunciando. Certamente o número é infinitamente maior do que aparece por aí, do que pipoca nas redes sociais e do que é registrado na delegacia.
Se a gente não tiver esses registros, vão achar que não acontece, né? E acontece muito, muito mesmo. Com meninas jovens, de 16, 17 anos, que são colocadas para fora de casa, sofrem uma violência dentro de casa, às vezes sexual, física, psicológica, né? Isso aconteceu comigo, e acontece mais comumente do que vocês imaginam, e vocês só vão saber disso e ter noção disso quando se aproximarem da gente, assim. É o medo da sexualidade osmótica, que não existe. É que elas são violências verbais e elas são, digamos que, carregadas por uma série de processos culturais, né, das famílias, né? Essas famílias que se constituem, né, que nós chamamos hoje de famílias tradicionais, elas têm por orientação cultural e histórica, né, fazer com que pessoas trans, travestis, homens e mulheres se sintam fora da sociedade. E muitas vezes, por não entender, na verdade, né, aquilo que se passa conosco e que nós temos direito aos nossos corpos, né, a autonomia das nossas vidas, eu acho que a reação ela é o xingamento, né? Claro que eu não acho que o xingamento seja algo passível da gente dizer ok, mas eu acho que o xingamento ele é compreensível se tu for analisar todo o contexto, né, de sociedade que a gente vive aqui, por exemplo. Né? Principalmente se tu pegar a região aqui do Vale dos Sinos, ou até mesmo o nosso estado, ele é extremamente retrógrado com essa questão. Não existe educação sexual. Eu não posso te educar a fazer sexualmente para ti. As pessoas estão confundindo gênero nas escolas com sexo. Gênero é como eu devo te respeitar. Sabe? Só que a bancada evangélica, ela conseguiu introduzir na cabeça da sociedade que nós queremos falar de sexo. Nós não podemos, porque o sexo tu te constrói. Tu não nasceu fazendo sexo. Tu foi concebida através de um sexo, mas tu não nasceu fazendo sexo. Tu foi te autoconstruindo do que tu gosta. Isso a gente temos que respeitar. A tua individualidade sexual. Isso a gente não leva para dentro das salas de aula. Nós estávamos querendo levar gênero, respeitar o gênero do teu colega, se é lésbica, se é gay, se é travesti, se é trans, respeitar para que não saiam das escolas, para que não vão hoje para as esquinas. Não condeno nenhuma que está na esquina, que eu vivi muitos anos da esquina. Hoje nós podemos frequentar uma faculdade, nós podemos frequentar uma escola com o nosso gênero, mas que nos respeite. É isso que a gente quer falar para as escolas. Não é sexo. O sexo é particularidade tua. Eles não sabem se eles chamam a gente de senhor ou de senhora. E a gente fica olhando para as pessoas e as pessoas não têm uma reação, não estão adaptadas como atender o público GLBT. Sim. Elas têm uma dúvida ainda. Ai, como é que eu trato? Se tu tá vendo uma menina na tua frente, é óbvio que tu vai chamar de senhora. De senhorita, de ela, de... Chama de qualquer coisa menos de ele. Menos da figura masculina. Sempre aconteceu, né? Que nem eu falo sempre isso, né? Eu saí da minha casa e até o supermercado que tem aqui, eu recebo um olhar estranho no portão, eu recebo outro na esquina, eu recebo, sabe? Eu acho que também tem a questão muito como a gente reage, né? Eu acho que quando tu reage muito, é porque aquilo te incomoda muito. E por mais que de fato incomode, eu acho que desde sempre eu compreendi que seria eu contra basicamente tudo. E contra todos. Então, escutar isso, ainda digamos que passa quase que ileso mediante a tantas agressões físicas, né, que a gente vê diuturnamente aí. No começo, assim, me afetou muito mais. Mas depois, a gente amadurece em função de preconceito. Bom, a minha vida é dentro da minha casa hoje em dia. Eu saio, eu vou, lido muito bem com preconceito, porque eu penso assim, ninguém paga as minhas contas, eu não peço um prato de comida pra ninguém. A sociedade em si, pra mim, é só mais um depois da minha porta ali. Os meus vizinhos aqui me cumprimentam maravilhosamente bem. Até achei que quando eu vim morar aqui ia ser meio complicado,
porque eu não ia conhecer a vizinhança, isso, aquilo. Mas os vizinhos que eu cruzo são super de boa. Virou um hino de empoderamento, assim, a música, né? A música fala, se às vezes uma pessoa me nota na rua, fala muito desses olhares também, né? E ao mesmo tempo tem o contraponto que diz, adoro ser essa pessoa que você detesta. Porque chega uma hora que a gente cansa, né? Lembrei de um exemplo lindo que um prego, por exemplo, que une dois pedaços de madeira, e bem une esses dois pedaços de madeira, só consegue unir tudo isso porque estão batendo na cabeça dele, né? Quer dizer, é uma questão de força, é uma visão meio estranha, assim, de se pensar. Mas a gente acaba adquirindo muita força e unindo muitas coisas, e pessoas, e momentos, e movimentos, apanhando, né? Se meu jeito te incomoda, digo e repito a toda hora, eu adoro ser essa pessoa que você detesta. Então para de... Eles vêm como opção, isso não é uma opção. Isso é de nós. Isso é da gente. A gente nasceu assim. A gente não escolheu passar por um preconceito imenso perante uma sociedade preconceituosa. As pessoas precisam se aproximar mais das pessoas trans, sabe? Eu acho que tem um distanciamento muito grande. Quantas pessoas trans tu conhece? Agora, com o documentário. Quantas pessoas trans tu convive? Quantas pessoas trans tu já transou? Quantas pessoas trans tu já ajudou? Quantas pessoas trans tu já abraçou? Quantas pessoas trans tu já beijou? Quantas pessoas trans tu já trocou uma roupa? Quantas pessoas trans tu já dividiu um Uber? Quantas pessoas trans tu já xingou porque... Ah, tu vai sair com essa roupa, entendeu? Cada uma tem a sua história. Nenhuma passou pelas mesmas coisas. Nunca. Eu posso dizer, ninguém nunca passou pelas mesmas histórias. É algo que tem que ser mais, mais ouvido. É. que você detesta. Então para de meter o bedelho onde não te interessa. Eu não tenho raiva, eu não tenho culpa e não tenho pressa nenhuma. Muito obrigada. Posso falar uma última consideração, por favor? Vocês que estão assistindo esse documentário, que são profissionais da área da saúde, que são professores, que são pedagogos, por favor, se aproximem da comunidade trans, conheçam, naturalizem as coisas, naturalizem receber uma mulher trans numa enfermaria, naturalizem receber uma mulher trans dentro da sala de aula, naturalizem receber uma mulher trans no ambiente universitário. Vocês não são mais do que ninguém só porque tem um ensino superior, por favor. A superioridade está na generosidade e está no coração aberto de receber essas informações. Então, por favor, ouçam o meu pedido. Nos bem recebam, nos abracem, nos toquem, nos conheçam. Vai resolver muitos dos nossos problemas, mas muito mais ainda dos problemas de vocês. Que vocês insistem em ter com a gente, porque a gente não tem problema com ninguém. É isso. Onde não te interessa.